Olá pessoal, hoje nós vamos falar do HTML5 e de alguns outros recursos. O seu website, pessoal, quando vocês estão construindo, eles devem estar preparados para os principais browsers existentes no mercado. Hoje nós temos o Chrome, o Edge, o Firefox, o Safari e o Opera. É importante, então, vocês definirem o foco do seu site. E é importante que vocês testem ele nesses browsers específicos. Vocês podem testar alguns recursos, tanto do CSS quanto do HTML, nesses dois sites que eu vou deixar disponível para vocês. Nesses dois sites, vocês podem ter acesso a uma lista dos recursos que funcionam, ou seja, os recursos disponíveis nos principais browsers existentes no mercado. Além disso, pessoal, hoje em dia nós temos uma grande quantidade de dispositivos móveis acessando os websites. Vocês podem utilizar a ferramenta de desenvolvedor do Chrome para fazer alguns testes no site de vocês. Basta vocês clicarem no menu, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Com isso, será carregado uma série de ferramentas que você pode utilizar durante o processo de desenvolvimento de software. Dentre elas, vocês podem acessar uma ferramenta de layout, onde vocês conseguem visualizar o site de vocês em outros formatos de layout. Além disso, pessoal, o HTML detém diversos outros recursos, como Geolocation, o Canvas, Local Storage, Drag and Drop, etc. É interessante mencionar que alguns desses recursos foram essenciais para a gente ter uma série de aplicativos híbridos no mercado, como, por exemplo, o Local Storage, que faz com que eu tenha acesso a um banco de dados local do meu aparelho quando eu estou desenvolvendo numa aplicação híbrida. Novamente, com a ferramenta de desenvolvedor do Chrome, vocês podem acessar a aba Application, onde vocês conseguem visualizar todas essas ferramentas que você tem disponíveis no processo de desenvolvimento, como o Local Storage, o Session Storage. Então, todos esses recursos estão disponíveis para você na hora do desenvolvimento. E ele é bem útil para você, por exemplo, salvar alguma informação que você precisa ali na iteração, naquela sessão que você está com o usuário. Além disso, pessoal, existem alguns recursos bem interessantes quando vocês estão tratando da interação com o servidor. Os principais recursos disponíveis são o XML HTTP Request e a Fetch API. Essa daqui é uma API mais nova e ainda vem ganhando força no processo de desenvolvimento. O XML HTTP Request já está disponível desde o seu início das iterações do HTML com a parte do servidor. Então, ele provavelmente é o mais suportado entre os browsers que vocês vão ter acesso. Aqui, um exemplo de como utilizar esse objeto, utilizando JavaScript, e aqui embaixo, um exemplo de como utilizar a Fetch API, também utilizando JavaScript. Lembrando que, apesar do nome XML HTTP Request, esse carinha aqui pode facilmente trocar informações TXT, de JSON ou qualquer outro tipo de formato. O nome XML HTTP Request ficou como um nome inicial que foi dado e permaneceu assim dessa forma. Portanto, não significa que você precisa trocar XML com ele. Além disso, pessoal, um recurso muito interessante quando nós estamos falando de trabalhar com aplicações offline, ou seja, aquelas aplicações que continuam funcionando mesmo quando o usuário está sem internet, é o Service Work. O Service Work ele é capaz de rodar um JavaScript em background. Portanto, vocês conseguem desenvolver aplicações que continuam funcionando mesmo quando o usuário está sem internet. Um exemplo de uma aplicação que funciona mesmo você desligando os recursos de internet é o Google Drive. Valeu, pessoal. Obrigado.